Levíticos, capítulo de número 8. Quero ler 2 textos com os irmãos nesta noite. Bom é estarmos aqui neste culto de aprendizagem, o nosso tradicional culto de doutrina da palavra de Deus. E doutrina, culto de doutrina, significa conjunto de verdades. Levíticos, capítulo de número 8, vamos ler um versículo e depois vamos para Lamentações de Jeremias. Capítulo 8 de Levíticos e versículo de número 9, que diz assim: E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Lamentações no capítulo de número 5, capítulo de número 5, versículo de número 15. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5 e versículos de número 15 a seguir. Depois do livro de Jeremias é Lamentações. Gostaria que todos acompanhassem, que diz assim a palavra de Deus, 5 e 15 de Lamentações. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolada, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Assentai-vos, queridos, glorificando e exaltando o Senhor. Aleluia, eu louvo a Deus por esta honra de poder ministrar uma vez mais a palavra de Deus diante da igreja e dos ministros obreiros que estão aqui em nossa retaguarda. Quando o pastor presidente nos disse, traga uma mensagem na terça-feira, queridos, esta palavra veio ao nosso coração. Quero falar-lhes nesta oportunidade sobre coroa de honra. Lemos 2 textos em Levíticos, quando Deus chama Moisés, depois de um longo tempo de preparação deste líder para ser o legislador do povo escolhido e tirado com mão forte do Egito para uma terra que Deus havia prometido há muitos anos atrás aos ancestrais. E esta promessa era verbalizada, passada de uma forma verbal, de pai para filho, de geração para geração. E nós sabemos que o Pentateuco foi escrito 2400 anos depois que o homem estava já na face da terra. E quando Deus diz a Moisés para que preparasse Arão e os seus filhos como os sacerdotes,
o sumo sacerdote, um líder espiritual, um instrutor espiritual. Lá em Levíticos nós vimos que Deus disse a Moisés, dando a ele o designer, ou seja, das suas vestimentas, e principalmente, queridos, para a consagração do sacerdote, era indispensável a coroa. Nada poderia faltar para o adorno e para o exercício do sacerdócio, e principalmente a coroa. E na coroa estava como que um pequeno tablete de ouro batido, escrito santidade ao Senhor. E o sacerdote colocava quando ia ministrar, e aquilo, quando o sol batia ou estava de frente para o sol, aquilo reluzia. E todos os judeus, os hebreus, sabiam que o que estava escrito lá era santidade ao Senhor. E o que significava, queridos? Aquilo significava autoridade, significava honra, significava santidade ao Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia diz que nós fomos chamados para um exercício sacerdotal, a igreja do Senhor, e nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Queridos, coroa falava de dignidade, de honra, de prestígio, e muito mais porque era também uma ordenança, uma exigência da parte de Deus, quando Deus disse a Moisés: prepara tudo, a mitra, e coloca na mitra ali uma lâmina de ouro escrito: santidade ao Senhor, deve de estar na coroa. Quando nós começamos a examinar as Escrituras, a Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós sabemos que a tipologia é a unção de Deus, a autoridade, a proteção daquilo, ou seja, daquilo que nós podemos ouvir e ver, autoridade. Sempre interessante, eu estive o ano passado no Nordeste, algumas vezes, e fui com um empresário para colher mel de abelha. Interessante que a abelha, ela sempre procura atacar o rosto das pessoas, e sempre tem que estar protegido o apicultor, para que ele não venha sofrer. E o inimigo, ele tem feito e está tentando fazer e querendo roubar a coroa da geração atual. Ele tem tentado, queridos, de várias formas, levar a igreja, e levou algumas vezes para a arena, mas Deus é tão bom e tão misericordioso, muitos tombaram, mas a coroa eles nunca perderam, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Jó, no capítulo 19, versículo de número 9, quando ele está passando por aquela tribulação, quando Jó num dia ele perde o equivalente a 2.300 caminhonetas S10, gabine dupla, num dia ele perde o equivalente ao seu capital aquisitivo num dia, no outro dia ele perde os filhos, e sobra para ele nada mais do que um monte de cinza e uma enfermidade, e além do mais uma pressão psicológica de 3 amigos netos de Esaú,
que vem para atormentá-lo psicologicamente, e o que o inimigo queria é que ele proferisse apenas uma palavra em desagrado a Deus. Ele chega até mesmo a dizer no versículo 9 do capítulo 19, no versículo 9 do capítulo 19: da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Queridos, nós estamos aqui nesta noite para cultuarmos a Deus e recebermos da parte do Senhor um avivamento que somente o Espírito Santo, por meio da palavra, é que pode efetuar o avivamento que nós precisamos. A graça, o respaldo, porque a Bíblia diz que ele, subindo ao alto, ele deu dons aos homens, e entre os quais Jesus não deixou a sua igreja destituída de poder. Ele deu poder e autoridade para a igreja, e nós sabemos que o que está dando oxigênio para este mundo é a igreja eleita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós lemos um outro texto, quando Jeremias lamenta, um moço aproximadamente de 22, 24 anos de idade, quando Deus havia permitido que Nabucodonosor levasse os hebreus para a Babilônia em algumas caravanas como exilados, e lá em Jerusalém ficou Jeremias, e para o cativeiro vai dois grandes profetas, Ezequiel e Daniel. E lá em Israel, na nação do povo de Deus, Deus não estava se manifestando. Era uma questão até mesmo antagônica, porque a terra do povo de Deus, aonde eles cultuavam o Senhor, aonde eles invocavam a Deus, não havia nenhuma manifestação. E onde o nome de Deus não era honrado, não era cultuado, não era adorado e reconhecida a soberania de Deus, Deus estava se manifestando com Daniel e com seus amigos lá na fornalha, lá no reinado da Babilônia. E quando Deus se manifestava com grande graça e poder diante dos deuses, fazendo até mesmo que Daniel viesse ser eleito como ministro de 120 ministros, queridos e amados irmãos. E quando nós observamos no contexto histórico do povo que havia ficado em Jerusalém, do povo que havia ficado na sua terra, quando ficou praticamente os desclassificados da sociedade, os que não tinham mais como que exercer nenhuma produção, então Jeremias, depois de ter profetizado, querido, no reinado de Josias, Joaquim e Manassés, e quando ele era ainda contemporâneo de Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonias, Naum e Obadias, Jeremias, ele profetiza. Jeremias tenta trazer através das suas mensagens o povo ao arrependimento, e dizendo a eles: olha, Deus nos restaurará, Deus nos dará vitória, Deus nos agraciará, voltaremos ao templo a cultuar a Deus, aonde o templo havia sido abandonado, aonde os chacais estavam fazendo ninhos, as raposas, e aonde o nome de Deus não estava tendo mais, parece, significado, e a soberania e o reconhecimento da majestade e excelso Deus não estava mais tendo prestígio e valor no coração do povo, até porque a situação espiritual, política e econômica da nação de Israel estava à mercê da sorte. Queridos, quando eles voltam novamente para a idolatria, eles tinham que lutar agora contra o Egito, ou seja, a Síria e a Babilônia. Quando nós observamos no contexto histórico por que Jeremias, na sua lamentação no capítulo 5 e no versículo de número 15 a seguir que nós lemos, quando ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos, e ele vai descrevendo a situação
e quais são os efeitos desta causa que levou o povo a perder a expectativa e a esperança de não continuarem guardando a promessa de que aquela nação, eles seriam plantados e dali não seriam tirados mais. Queridos, e quando nós observamos a economia, eles estavam vivendo do pão à boca. A história nos diz, no livro de Lamentações, que os meninos que lá ficaram, eles desfaleciam pelas ruas de fome. Eles haviam perdido, as crianças haviam perdido as suas residências e seus pais. Eles estavam órfãos porque os pais haviam sido levados para a Babilônia como cativo, como prisioneiro, e lá havia, como diz uma tradução, havia, parece que ficado o restolho, o indesejados, aqueles que não davam mais resultado e nenhum valor mais para a sociedade. A Bíblia diz que os meninos, eles eram instrumentos de carga de lenha. Eles colocavam feixes de lenhas em cima das costas dos garotinhos e eles desfaleciam pelo caminho da fome, queridos, de tamanha escassez e da situação econômica e política que eles estavam vivendo. Os meninos eram agora instrumentos de carga. Os jovens, a Bíblia diz em Lamentações 5:14 que eles não cantavam mais, eles não salmodiavam mais a Deus, eles não festejavam, não prestavam mais nenhum tipo de louvor a Deus, porque havia sido eles arrancado a esperança, eles haviam aberto brechas e portas de ilegalidades para que a esperança, queridos, pudesse ser retirada e esvaída do coração das pessoas. A Bíblia diz que as virgens, as moças, elas eram forçadas a trabalhar em serviços pesados, coisas que eram para jovens, para os homens. A Bíblia diz que as mães, elas pegavam os seus filhos e colocavam dentro de grandes panelões e cozinhavam e comiam. Por causa da fome, não tinha mais comida. A situação era caótica, era uma verdadeira desgraça. Imagino as crianças que tinham que se cuidar, porque eles estavam sendo alvos de alimentação. Qualquer um poderia, às vezes, até mesmo pegar o filho de alguém e cozinhar num panelão e depois eles comerem. Isto não é simplesmente uma questão de simbolismo, isso aconteceu de fato, amados e queridos irmãos. A Bíblia diz também que os príncipes, os filhos dos prefeitos, das pessoas que tinham mais questão governamental, eles eram enforcados em praças públicas. A Bíblia diz que os jovens de fibras, eles trabalhavam no moinho, coisas que eram para as mulheres fazer. Ali na Atafona, agora os jovens estavam trabalhando como boi. Eles pegavam os moços mais fortes, colocavam um jugo sobre o seu pescoço como uma canga, e eles agora tinham que trabalhar no moinho, coisas que não eram para eles. É lógico que com as mulheres não era feito desta maneira, mas agora a situação estava difícil, queridos. A Bíblia também diz que os anciãos não sentavam mais às portas para discutir e ensinar sobre Deus. Não havia na nação agora alguém que ensinasse a respeito de Deus, dos oráculos, das ordenanças, até mesmo das obrigações éticas para o povo judeu, para o povo hebreu, porque os anciãos não sentavam mais nas portas para ministrarem a palavra de Deus, e automaticamente isso influenciou na vida espiritual, e eles começaram a sofrer tamanha situação, tamanha crise espiritual, tanto econômica, mas muito mais espiritual. Queridos, nós estamos observando também uma coisa, que a mensagem do retorno de Jesus Cristo, da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja,
está sendo substituída por mensagens simplesmente da teologia da prosperidade, e muitas pessoas não sabem até mesmo mais como será o arrebatamento, o que vai acontecer, e até mesmo algumas pessoas estão perdendo a expectativa do apocalipse, do retorno de Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa: Jesus virá e buscará a sua amada igreja. Até porque a palavra de Deus registra 1845 vezes que Jesus Cristo vai voltar e que nós iremos um dia para os céus. Não perca esta expectativa, não perca esta esperança, não perca esse desejo de um dia caminhar pelas ruas de ouro que foram preparadas para nós. Jeremias, por 157 vezes, ele diz: assim diz o Senhor. E queridos, ele anunciou aqui 3 proposições principais. Vimos que a situação espiritual estava caótica, ninguém mais cultuava a Deus. A situação econômica estava um caos, viviam da mão à boca, pior do que coificados, boias frias, ao ponto de cozinharem os seus filhos e devorarem. Imagine a situação. E Jeremias, tanto no livro de Jeremias como na Lamentação, 3 preposições principais ele anuncia. Primeira, ele está dizendo que a frequência na casa de Deus não era um substituto pelo verdadeiro arrependimento. As pessoas iam na igreja, mas isto não significava que eles estavam vindo com arrependimento. E ele estava dizendo entre as suas palavras, querido, dizendo: olha, a frequência, vocês irem na casa de Deus, não substitui o arrependimento, porque o que Deus, e para Deus sempre o que contou foi o arrependimento. O interesse de Deus para a humanidade é ver se dentro do nosso coração tem arrependimento, porque a única coisa, como disse outro dia aqui, que tira da mesa de Deus, que tira e que deleta, querido, da sua mente, os nossos pecados, é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, o inimigo nos acusa de dia e de noite. Ele até mesmo chega a apontar os atributos morais e espirituais de Deus, queridos, mas quando ele diz: Deus, o fulano fez isso no dia tal, na hora tal, assim, Deus diz: eu não me lembro. E parece que o diabo diz: pastor Carlos, mas então estás sofrendo de amnésia, Deus? E Deus diz: não estou sofrendo de amnésia. Então do que tu te lembras, Deus onisciente, onipotente, onipresente? Eu me lembro que ele se arrependeu, e o arrependimento dele e dela tirou da minha mesa a dívida, e eu coloquei no mar do esquecimento e não me lembro mais. O interesse de Deus é que nós nos voltamos para o Calvário e voltamos para a palavra, porque a palavra de Deus é que produz isto. Aleluia. Ele diz na segunda coisa: a observância de atos religiosos não era um substituto pela obediência ao Senhor. Obedecer normas da igreja, obedecer regras, obedecer alguma coisa, querido, e principalmente no passado, que era obedecido de uma forma fanática. Isso não prova que a pessoa ama a Deus. Isso não prova, porque o coração, a pessoa pode estar exteriormente em pé, mas por dentro ele pode estar caído. E Deus nesta noite quer que levantamos-nos, e quer levantar o nosso interior e colocar-nos de pé diante da sua presença. Ele estava dizendo: vocês obedecem os mandamentos. Eu escrevi um livro sobre 613 mandamentos, ordenanças,
e obrigações do povo de Israel, que eles tinham que obedecer 613 mandamentos. Jesus também teve que obedecer tudo isso, e foi o único que chegou para a comunidade da época, para todos eles, os escribas, os doutores da lei, diz: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês pode colocar o dedo no meu nariz e dizer que eu falhei em um só dos mandamentos? Foi o único, querido. E Deus estava dizendo por meio de Jeremias: vocês estão obedecendo às regras, vocês estão obedecendo às normas, estão fazendo tudo direitinho, mas o coração está longe. O coração está longe. Vocês não me amam. Queridos, tem algumas pessoas que usam até algumas expressões, dizendo: eu estou apaixonado por Jesus. E é perigoso isso, porque a paixão é uma coisa que passa, é uma questão que passa. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, Ele não se apaixonou por nós. Ele foi com a nossa cara, Ele foi com a tua cara, Ele foi com você. Ele nos amou primeiro, e prova disso, Ele deu o que Ele tinha de melhor. E nós devemos de amar ao Senhor. E quando Jesus pega, interessante, que no Antigo Testamento a lei foi dada no Monte Sinai, foi dada no monte, e no monte só se dizia não, 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 não e não, só não, não pode isso, não pode aquilo outro, e não resolveu nada. Aí vem Jesus Cristo, também dá a lei no monte, e aí Ele é diferente. Aí Ele vai dizendo para as pessoas que estavam no monte, Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Aquelas pessoas que estavam desprovidas começam a olhar para dentro de si e dizem: eu sou um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado. Então, queridos, Jeremias estava dizendo: olha, nós guardamos os preceitos, nós guardamos as normas, mas nos esquecemos de amar a Deus. Perdemos a coroa, perdemos a dignidade, perdemos a honra. Aí ele diz, numa terceira proposição, ele diz: possuir a palavra de Deus não era um substituto pela resposta positiva àquilo que a palavra declarava. Temos a palavra, temos várias versões, temos Bíblias, somos conhecidos como os biblistas. Ele estava dizendo: olha, muitos possuem a palavra de Deus, mas não é um substituto pela resposta positiva àquilo que a palavra declara, no capítulo 8 e no versículo de número 8. Queridos, essa era a situação. Aí agora vem, quando nós lemos no capítulo 5 e versículo 15, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo foi destruído, 470 anos e 6 meses e 10 dias depois da construção. Interessante, fiz um estudo sobre isso. 470 anos, 6 meses e 10 dias depois da construção, 1602 anos, 6 meses e 10 dias depois da saída do Egito, 1950 anos, 6 meses e 10 dias depois do dilúvio, o templo foi para o chão. Aí ele começa a lamentar, ele senta e ele diz: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. E nós conhecemos, a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não vem. Mas graças a Deus que Jesus Cristo na cruz do Calvário quebrou toda a maldição. Aí ele começa a dizer: por causa disto desmaiou o nosso coração. Queridos, e fazendo uma exegese acurada em cima destas palavras, trazendo para os dias de hoje, quando nós perdemos a dignidade, a coroa, o nosso coração se desmaia, nós perdemos as nossas forças,
os nossos sentidos, há desfalecimento interior, há abatimento, há desânimo e há desalento. Quando o coração ele fica desmaiado, ele perde as suas forças, as suas sensibilidades, há aberturas interior para que o abatimento, para que o desânimo venha a pervadir. E quando nós estudamos na antropologia, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, e Deus outorgou para a nossa alma 3 faculdades: a faculdade evolutiva, emotiva e racional. E a primeira coisa que o adversário, já disse outro dia aqui, a primeira coisa que o diabo procura, através das legalidades, é algemar a nossa vontade. E aí nós não temos vontade de ler a palavra, de vir para a igreja, de cantar, de fazer coisas no reino espiritual, porque a nossa vontade está algemada. Quando ele conquista esta área, ele vai para uma outra área, a área emotiva. Por que sou assim? Por que isto comigo? Por que justo agora? Os porquês começam a aparecer. Com a mesma emoção você ri, chora, se alegra, sente raiva. A emoção é a mesma, mas agora ela está bloqueada. Está passando em teu interior um distúrbio emocional. Quando é conquistada esta área na alma da pessoa, o inimigo vai para a terceira e última, que é a questão da razão. Eu nasci para ser derrotado. Eu não tenho jeito, não tem solução o meu problema, não tem volta o meu caminho. Aí a palavra de Deus, que é viva e poderosa e eficaz, ela diz, Paulo entendendo disso, ele diz: mas rogo-vos, irmãos, que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está dizendo esta palavra, queridos. Aí ele diz: por causa disso escureceram os nossos olhos, a luz diminuiu, apagou-se o brilho e o esplendor. Eu não consigo ver a vitória de Deus, eu não consigo ver as bênçãos, eu não consigo mais ver o caminho dos céus, eu não consigo mais ver, querido, a face de Jesus Cristo. Eu não consigo sentir. Muitos estão semelhantes aos 2 andantes do caminho de Emaús. Eles estavam caminhando com Jesus. Jesus estava, que pena que o maior sermão que se poderia discutir em grandes seminários de escolas dominicais, faculdades teológicas, a Bíblia diz que desde Moisés, aquele andarilho, aquele peregrino, começou a explicar para os 2, e eles não anotaram nada. É lamentável. E quando Jesus chega na casa de um deles, não sei se foi de Cleópatra, a Bíblia diz que ele fez um pouquinho que ia adiante, mas ele entrou, foi constrangido, entrou, partiu o pão, e a Bíblia diz que a mente se abriu, os olhos se abriram, e aí ele diz: não ardia o coração quando ele falava conosco. Jesus estava do lado deles, mas eles não estavam sentindo a presença do Nazareno ressuscitado. Queridos, quando o coração desmaia, quando nós começamos a perder forças interior, os nossos olhos começam a perder a visão. Aí ele diz: pelo monte de Sião, lugar seco, banhado pelo sol, cidade do grande rei. Você tem que ter visão da cidade santa. Eu tenho que ter visão do céu. O céu é bem melhor. O céu foi feito para a igreja. Eu disse outro dia aqui, queridos, que o céu é grande, é maior do que a terra 15 vezes. Tem lugar para todo mundo. Aleluia, tem lugar para você, tem lugar para mim, tem lugar para nós, tem lugar para o teu vizinho, tem lugar para o teu parente, tem lugar para todo mundo. Jesus disse: não desanimes, não enfraqueça o teu coração, não se turbe, não fique esmurecido. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Ele sabia do que estava falando. Nós não podemos perder a visão da cidade santa que nos espera. Oh, aleluia. Ele diz: está assolada, afligida, agonizando, destruída.
Ele diz: andam as raposas, animais que habitam em covas, alimentando-se de carnes putrefatas, devastam as vinhas. Ele diz: olha, os chacais e as raposas estão fazendo ninho. Queridos, eu disse aqui numa sexta-feira à tarde, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faz presente. O que você quer dizer com isso, pastor? Jesus não disse onde e o local. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas, em qualquer lugar. É lá na casa, no bairro, na empresa. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio. Eu estou no meio deles. O que eu quero dizer com isso? Está na hora de nós nos levantarmos como igreja, que tem autoridade e revestimento da parte de Deus, de expulsarmos os espíritos maus que estão querendo assolar e assustar a cidade de Blumenau. Queridos, deixe-vos dizer nesta noite, a Bíblia diz que Débora se levantou por mãe em Israel, até porque no reinado, quando Deus, pelo fato de Josué cometer um pecado que perdurou 353 anos, ele não preparou um substituto, ele não preparou alguém para substituí-lo, morreu, e o povo ficou à mercê de juízes. Passaram-se diversos, entre os quais Deus levanta Débora. E no reinado de Jabim e Cícera, o capitão, agora eles estavam morando nas montanhas, mas eles não desciam para fazer as plantações, porque lá embaixo havia 900 carros de ferro. É uma tipologia dos demônios, dos espíritos maus, que querem, queridos, invadir as nossas ruas, que querem invadir as nossas cidades, que querem invadir e pervadir o nosso país. Mas nós temos da parte de Deus autoridade para expulsar serpentes, escorpiões, demônios que queiram afligir. Então te reúna com a tua esposa, com teu filho lá na tua casa, e diz e cerca o teu lar, e diga: demônio, em nome de Jesus, aqui tu não tem vez, porque aonde estiver 2 ou 3 pessoas, no nome de Jesus. Aí ele diz: restaura-nos, Senhor. Ele está dizendo: restaura-nos, ó Deus, obter de novo a posse, o domínio das coisas perdidas. Restaura, reconquistar de novo, restaurar. Você está aqui nesta noite, algo precisa ser restaurado em você, algo precisa ser reconquistado na tua vida. Você perdeu, não sei o que, o Espírito não me revelou, querido, mas se porventura você perdeu alguma coisa, faça as palavras tuas, as palavras de Jeremias, dizendo: restaura-nos, Senhor. Eu quero de volta aquilo que o inimigo levou, aquilo que eu perdi. Eu não sei se porventura por descuido teu você perdeu, querido, alguma virtude e dons do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Você profetizava, você cantava em hinos espirituais, você tinha visões, você tinha ações. Deixa eu vos dizer nesta noite, a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, que faz parte também a Assembleia de Deus, no seu centenário, queridos, Deus, a pessoa do Espírito Santo, há de arrebatar uma igreja encendida em chamas, aleluia, e deixa o Espírito Santo soprar as cinzas, porque Ele pode fazer o teu coração arder de novo, e você reconquistar aquela comunhão que você tinha com Deus, aquele mundo espiritual, aquela sensibilidade. Ele está dizendo aqui: restaura-nos, Senhor. Eu quero de volta. Queremos de volta, Deus. Queremos ser avivados. Queremos voltar para a palavra. Queremos ter fome e sede da palavra. Queremos, Senhor, ter graça para levantar de madrugada e nos curvar diante de Ti e sentir a Tua presença. Queremos vir para a igreja, Senhor, com a nossa alma cheia de entusiasmo, pelo caminho, louvando, salmodiando ao Senhor, aleluia, contagiando as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo: que bom é vir na igreja, que bom é cultuar ao Senhor, que maravilha é servir ao Deus Todo-Poderoso. Para que retornemos,
voltar ao ponto de onde partiu. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aleluia, vou concluir. Para que retornemos, Senhor, restaura-nos. Eu não posso voltar se Deus não me restaurar. E eu não posso ser restaurado se eu não me arrepender. Eu não posso, mas se eu permitir, Senhor, venha pervadir a minha alma, os recônditos de meu coração, verifique as paredes da minha alma. Se há rachaduras, se há tatuagens, tira, Senhor. Permita que teu Espírito Santo, que é uma dinamite, exploda, tira. Pegue como um carrinho, leva para fora, limpa, passa o sangue carmesim, para que venha exalar o perfume da rosa de Saron. Aleluia. E eu volto a ter comunhão com Deus novamente. Aleluia. E aonde quer que você esteja, você estará sentindo a presença do Senhor. Renova os nossos dias. Tornar de novo, dar aspecto ou feição de novo, mudar, reconstruir, recuperar para melhor, como dantes. Ele diz: como dantes, como antigamente, como foi no começo. Restaura-nos, ó Deus, como foi no começo, a comunhão que tínhamos, a glória que tínhamos. Oh, aleluia. Havia uma irmãzinha muito simples. Ela tinha um banquinho de 3 pés. E ela tinha uma comunhão tão grande com Deus, que quando ela ia orar, ela sentava no banco, naquele banquinho de 3 pés, e ficava conversando com Jesus, conversando, Jesus, e Jesus, eu acho que você está cansado, né? Senta aqui, Jesus. Aí ela ficava de pé. É lógico que para mim isso não funciona, mas para a irmãzinha lá funcionava. A comunhão era assim que ela tinha. E ela conversava, Jesus, e ficava conversando com Jesus, ficava conversando. Depois ela: Jesus, dá licença, estou cansada, Jesus, deixa eu sentar no banco. E assim ela cultivava aquela comunhão com Jesus Cristo. Oh, queridos, para concluir, é lá em Ezequiel que nós vemos, quando Deus pega Ezequiel pelas tranças dos seus cabelos, Ele diz: Ezequiel, vou te levar para um lugar tremendo. E ele tem a visão do vale dos ossos secos. Oh, queridos, aleluia. Pastor, me permite orar? Fique de pé, rapidamente. Se alguém nesta noite aqui precisa em alguma área da tua vida ser restaurada, perdeu alguma coisa, gostaríamos de orar por você em nome de Jesus. Eu sei que Deus se faz presente. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus quer te restaurar. Eu sei que Ele quer perdoar pecados. Eu sei que Ele quer avivar. Eu sei que Ele quer curar almas. Eu sei que Deus está aqui nesta noite de terça-feira, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, Filho eterno de Deus. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar junto com esses homens de Deus. Teu coração está desmaiado, está perdendo a visão. Você precisa voltar para o caminho. Seguir regras não resolve. Tem que amar a Deus, amar o Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento. Aleluia, aleluia. Ele diz: restaura-nos, Senhor, como dantes, como foi no começo. Lembra como era no começo? Aí Jesus diz: guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, porque lá naquele dia você vai depositar aos pés de Jesus Cristo, e em uma só voz a igreja universal invisível de Cristo dirá: ao único que é digno de receber honra, glória e louvor. Pastor Carlos, por favor, faça essa oração, pastor. Vem cá. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele quer fortalecer o teu coração, renovar as tuas forças nesta noite. Você que está fracassado, está meio fraco, sentindo cansado, talvez até oprimido pelas madrugadas de noite, uma opressão maligna tem tomado conta da tua vida. O Senhor quer que você venha aqui na frente, porque Ele quer restabelecer a tua saúde espiritual, o teu coração. Ele quer renovar. Amém? Podemos orar? Nosso Deus e Pai Celestial, aqui, Senhor, estão estas pessoas. Ouvimos a tua palavra aqui nesta noite. Te damos graças, ó Deus, pela palavra que ouvimos. Oh, renova vidas aqui, Senhor. Fortalece esse coração fracassado, esse coração angustiado, esse coração triste, esse coração que está desvanecido, está desmaiado. E, Senhor, precisa de um fortalecimento. Precisa, Senhor, ser alimentado nesta noite. A tua palavra com certeza já atingiu. Aqui estão pessoas, se aqui estão é porque ouviram a tua voz, é porque sentiram o desejo de estar aqui na frente para receber a oração. Pai, começa a abençoar, vai restaurando, vai avivando, vai despertando, vai abençoando, Senhor. Vai tirando os sentimentos negativos, aquele sentimento, Senhor, de inferioridade, o complexo de inferioridade, o complexo de que nada é, aquela vontade, Senhor, de morrer, aquela vontade de parar, aquela vontade, Senhor, de não fazer mais nada. Nós expulsamos em nome de Jesus todo espírito perturbador, todo espírito perturbador, toda perturbação, todo espírito de desânimo, todo espírito de fraqueza, todo espírito imundo, sai para a honra e a glória de Jesus. Nós expulsamos em nome de Jesus toda fraqueza, toda frieza espiritual. Nós expulsamos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, fortalece, meu Deus, dá ânimo, Senhor, dá ânimo, levanta os caídos nesta noite, fortalece os fracos, Senhor. Esse espírito de perturbação que tem perturbado esta mulher, o delasto que le pasturi alastiri obacá, churiasti clamasturi andastiri atarabachai. Nós expulsamos agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.